Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no Juris 360 Lab. Olá a todos! Hoje, a gente começa a mergulhar no informativo de jurisprudência número 684 do STJ. É a primeira parte. Vamos pegar os 6 primeiros julgados selecionados. Isso aí. E olha, é fundamental acompanhar essas decisões do STJ, né? Para entender para onde o direito está caminhando, os temas hoje são bem variados. Vamos passar por previdenciário, administrativo, Consumidor também, né? consumidor, processo penal, uma boa amostra. E já começamos com algo importante, hein? Tem súmula nova na área. A primeira sessão aprovou a súmula 657. É sobre direito previdenciário. O que ela diz exatamente? Então, essa súmula 657, ela é bem direta. Ela garante o salário maternidade para indígena menor de 16 anos. Menor de 16? Sim, desde que, claro, ela cumpra os outros requisitos, né? Ser segurado especial no RGPS e ter o período de carência. É, assim, um reconhecimento importante da realidade específica desses grupos. Mostra uma adaptação da regra geral, né? Exatamente. Garante o acesso ao benefício considerando as particularidades culturais e sociais. É uma proteção necessária. Entendido. Bom, saindo do previdenciário, vamos para o administrativo. Mandado de segurança 22.750, lá do DF. A discussão envolve PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Isso. A questão central era se o servidor precisava ser intimado de novo depois do relatório final da comissão do PAD. E aí, precisa ou não? Então, a primeira sessão disse que não. Que essa falta de intimação específica, nesse momento, não viola automaticamente o contraditório e a ampla defesa. E por quê? Basicamente, porque a Lei dos Servidores Federais, a 812, não tem essa exigência expressa, sabe? E o tribunal seguiu a linha de que para anular um ato assim, precisaria provar um prejuízo real para a defesa. Ah, a velha história do prejuízo, né? Sem prejuízo demonstrado. Exato. Não basta alegar a nulidade por si só, teria que mostrar como aquilo prejudicou a defesa concretamente. Ok, agora um tema que pega muita gente. Contrato de consumo. E aquela cláusula de arbitragem. Temos o RESP 1.636.889 de Minas. Havia divergência nisso, né? Havia sim, e a segunda sessão veio para pacificar. A decisão foi bem protetiva ao consumidor. Ficou definido que é nula a cláusula que impõe a arbitragem compulsoriamente num contrato de consumo. E o que demonstra a recusa do consumidor? O simples fato dele entrar com ação na justiça comum. Se ele bateu na porta do judiciário, já é um sinal claro que ele não quer usar a arbitragem prevista no contrato. Faz todo sentido. Evita uma etapa a mais para o consumidor, né? Pois é. Imagina obrigar o consumidor, que já é vulnerável, a ir primeiro na arbitragem só para dizer não quero arbitragem. Não faria sentido. A ação judicial já resolve isso. É uma leitura que harmoniza o CDC com a lei de arbitragem. Clareza importante. Mudando de novo, vamos para a execução penal. Reclamação 45.054, também de Minas. Condições especiais no regime aberto. O que a terceira sessão discutiu? Aqui a questão era sobre impor condições que não estão lá escritinhas na LEP, tipo proibir de forma genérica o consumo de álcool. Qualquer álcool, mesmo em casa. Essa era a discussão, e o STJ reforçou. Precisa individualizar a pena. Uma condição especial assim, mais restritiva, tem que ser justificada, ou pelas circunstâncias do crime que a pessoa cometeu, ou por alguma questão específica do comportamento dela durante a execução. Não pode ser um motivo genérico, tipo faz mal para a saúde. Exatamente. Justificativas gerais como saúde ou prevenção de crimes em abstrato não bastam. Se a proibição não tem uma ligação clara com o caso, tipo impedir um consumo moderado em casa, num dia de folga, para alguém cujo crime não teve nada a ver com álcool aí, ela pode ser considerada desarrazoada, desproporcional. Individualização da pena. Um princípio-chave mesmo. Voltando para o direito administrativo. RESP 2005-114, do Rio Grande do Sul. Um caso de reintegração de servidora, mas com uma questão sobre o pagamento retroativo. Isso, um caso bem particular. Era uma servidora que pediu exoneração. Depois, reconheceram que teve um vício de vontade nesse pedido. Ou seja, o pedido não foi válido, certo? Ela deveria ser reintegrada com tudo pago. Em regra, sim. Só que aqui teve um detalhe. Ela demorou quase 3 anos para ir à justiça pedir anulação. E nesse meio tempo, ela trabalhou na iniciativa privada, teve outra renda. Ah, entendi. A demora dela complicou. Exatamente. A primeira turma considerou essa inércia dela e o fato de ter tido outra fonte de renda.
Entenderam que pagar todo o retroativo seria enriquecimento sem causa para ela. Então é uma exceção à regra geral da reintegração. É uma exceção, sim. A boa-fé inicial da administração, que só aceitou o pedido dela, também pesou. É um bom exemplo de como as circunstâncias do caso concreto podem modular a aplicação de uma regra geral. Interessante essa ponderação. Para fechar este nosso primeiro bloco, mais um de administrativo. O RESP 1.856.024, de Santa Catarina. Esse é sobre loteamentos antigos, aqueles regidos pelo Decreto-Lei 58 de 1937. Ah, isso é um resgate histórico importante. A primeira turma basicamente reafirmou um entendimento antigo. Quando um loteamento era registrado lá atrás, sob a vigência desse decreto-lei, Sim, as áreas livres, tipo ruas, praças, espaços de comunicação, elas passavam automaticamente para o domínio público. A posse e o domínio iam para o poder público de forma definitiva e irreversível. e aí se tornavam bens públicos. Exato, bens públicos inalienáveis. A decisão se baseia na interpretação do próprio decreto e também no Código Civil da época, de 1916. Confirma algo que já era entendido assim há muito tempo, até pelo STF na época. E qual a relevância disso hoje? Define a propriedade de muitas áreas urbanas, né? Ajuda a resolver disputas sobre quem é o dono desses espaços em loteamentos criados naquela época sob aquela lei. Uma aula de história do direito com efeitos bem práticos hoje. Bom, com essa análise sobre loteamentos, a gente fecha esse primeiro bloco de julgados do informativo 784. É interessante ver, né, decisões sobre leis antigas ainda repercutindo e, ao mesmo tempo, o tribunal tentando equilibrar regras gerais com as situações específicas de cada caso. Exatamente. Fica aí o convite para quem nos ouve continuar essa exploração com a gente na segunda parte. E fica a reflexão, né? Até onde a regra geral deve ceder para o caso individual para a gente ter uma justiça mais justa? Boa reflexão. Nos vemos na continuação desta análise. Até lá! Vamos lá. Vamos começar mais um bloco, dando sequência aqui na nossa análise do informativo 784 do STJ. Temos mais 6 julgados bem interessantes pela frente. Vamos lá. O primeiro é o RESP 1.887.1012, lá do Rio. É direito tributário. A discussão era sobre aquela substituição de carta de fiança bancária por seguro-garantia, sabe? Em execução fiscal. Ah, sim. A dúvida era se precisava adicionar aqueles 30% a mais no valor, né? Exato. E a segunda turma diz que não precisa desse acréscimo. E qual foi o raciocínio deles? Porque essa questão dos 30% sempre aparece. Então, o ponto central foi que aquele artigo do CPC antigo, o 656, parágrafo 2º, que falava dos 30%, era para quando se substituía dinheiro penhorado por fiança. Não era para troca entre fiança e seguro. Entendi. São garantias diferentes do dinheiro. Isso. E a própria Lei de Execuções Fiscais, a 6.830, ela meio que equipara a fiança bancária e o seguro-garantia. Coloca no mesmo patamar, entende? Entendi. E teve mais alguma coisa que pesou? Alguma norma administrativa, talvez? Teve sim, e foi importante. Uma portaria da AGU, a 440 de 2016, ela já dizia expressamente que não precisava desse acréscimo e que podia trocar uma pela outra, fiança por seguro e vice-versa. Isso ajudou a reforçar a leitura da lei, né? Faz todo sentido. Beleza. Agora, mudando de área, vamos para o direito empresarial. É o RESP 2.055.135 de São Paulo. Envolve a Lei Ferrari, aquela das concessionárias de veículos. Isso mesmo. A situação era a seguinte: uma concessionária construiu um prédio num terreno que ela alugava de outra pessoa. Aí, quando o contrato de concessão acabou e não foi renovado, ela quis ser indenizada por esse prédio. E ela alegou o quê? Que o prédio era uma instalação nos termos da Lei Ferrari. Exatamente isso. Ela se baseou no artigo 23 da lei, que fala das indenizações devidas. Só que a terceira turma não aceitou. Não aceitou. Por quê? Um prédio não é uma instalação. Olha, o STJ entendeu que não, nesse contexto. O artigo 23 da Lei Ferrari lista o que deve ser indenizado: estoque, peças, equipamentos, máquinas ferramental e, aí sim, instalações, mas instalações ligadas a esses bens. Ah, então o prédio em si, ainda mais num terreno alugado. Ficou de fora. O tribunal viu isso mais como uma estratégia comercial da concessionária, uma decisão de negócio dela. E o risco dessa decisão, bom, é dela também. A Lei Ferrari protege o concessionário, claro, mas não elimina o risco do negócio, né? Entendi. É uma delimitação importante do que a lei cobre. Vamos seguir. Direito marcário agora.
RESP 1874635, também do Rio. A briga da marca Vogue contra um prédio em empreendimento imobiliário chamado Vogue Square. Caso famoso. E a conclusão da terceira turma foi que não houve violação da marca. Mesmo sendo Vogue, uma marca super conhecida, de alto renome, como assim não violou? Então, o ponto-chave é: para que serve a proteção da marca? Para evitar que o consumidor se confunda, né? Que ele ache que um produto é de uma marca quando na verdade é de outra, ou que associe erradamente as coisas. Certo. Mesmo uma marca de alto renome, como a Vogue depois foi reconhecida, essa proteção especial dela não se estende automaticamente para nome de prédio, de condomínio. Mas por que essa diferença? É o mesmo nome? Porque a função principal do nome de um prédio é individualizar aquele imóvel específico, tipo Edifício Copan, Shopping Morumbi. Não é identificar a origem de um serviço ou produto, como a marca Vogue faz para revista, para roupas, etc. Faz sentido. O tribunal analisou e não viu risco real de alguém olhar para o Vogue Square e pensar: ah, isso é da revista Vogue, ou que as lojas lá dentro, os restaurantes que têm suas próprias marcas, fossem ligadas à revista. Então não viram nem confusão, nem aquele parasitismo, sabe? De pegar carona na fama da marca. Interessante ver como aplicaram o conceito na prática. Bom, falando em limites e responsabilidades, vamos para o direito do consumidor. RESP 1898812 de São Paulo. Banco é responsável por saque feito com cartão de chip e senha pessoal. É. A quarta turma decidiu que, neste caso específico, o banco não era responsável. A regra que prevaleceu foi aquela: se usar um cartão físico com o chip e a senha pessoal do cliente, a responsabilidade de guardar bem o cartão e manter a senha em segredo é do correntista. Mas isso não é meio perigoso? E as fraudes que existem hoje, super sofisticadas? O que fez esse caso ser diferente? O que pesou muito foi a falta de qualquer indício de fraude ou de alguma falha do banco. Os saques aconteceram, olha só, durante 4 meses, sempre na mesma agência. Não tinha aquela cara de golpe, sabe? Vários saques rápidos em lugares diferentes, valores estranhos. Ah, o padrão dos saques foi um fator importante? Foi crucial. E aí o ônus da prova inverte, né? Caberia ao correntista mostrar que o banco foi negligente, que houve uma falha de segurança no sistema do banco. E ele não conseguiu provar isso nesse processo. Entendi. A análise do padrão foi chave mesmo. Mudando de novo, agora para processual civil. Aginte no RMS 69977 do Paraná. Uma confusão sobre produção antecipada de provas. Isso. Produção antecipada de provas, aquela em que a decisão do juiz em regra não tem recurso, né? Artigo 382, parágrafo 4º do CPC. Exato. O que aconteceu foi que o juiz, num primeiro momento, deu um prazo a mais para a parte apresentar quesitos complementares para o perito. Isso fora do prazo normal da lei, que é quando se pede esclarecimento para o perito. Depois o juiz voltou atrás, reconsiderou e tirou esse prazo extra. E a parte não gostou, claro. Entrou com um mandado de segurança. Exato. Alegou que tinha direito àquele prazo. Mas o STJ não concordou. A quarta turma disse, olha, dar aquele prazo extra foi uma liberalidade do juiz. Um favor, não era um direito líquido e certo da parte. Ah, então se foi liberalidade, o juiz podia voltar atrás. Podia. A reconsideração não foi legal, não gerou nulidade nenhuma, nem preclusão para o juiz. Mandado de segurança ali só se a decisão fosse muito absurda, teratológica, o que não era o caso. A parte perdeu o prazo original e não podia querer se agarrar a uma liberalidade que foi revogada, né? Seria até um comportamento contraditório. Entendi. A liberalidade não cria um direito adquirido processual, assim, ok. Pra gente fechar o bloco, o último, processo penal, RESP 2029-732 do Mato Grosso do Sul. Indenização mínima por danos morais, artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal. Esse é muito importante. Houve uma mudança de posição da quinta turma. Eles passaram a entender igual à sexta turma agora. E o que ficou decidido? Que para fixar aquela indenização mínima por dano moral na sentença penal condenatória, basta que o Ministério Público ou o querelante, a vítima no caso de ação privada, peçam isso expressamente na denúncia ou na queixa. Peraí, então não precisa mais ter uma parte específica no processo penal só para provar o dano moral? Tipo, ouvir testemunhas sobre o sofrimento, fazer perícia psicológica? Não precisa mais dessa instrução específica sobre o dano em si. A ideia é que, em certos crimes, principalmente os violentos, nesse caso do julgado era um roubo com uma faca no pescoço da vítima, o dano moral é óbvio, ele é quase que automático, inerente ao próprio crime.
É o que chamam de dano in re ipsa, ou ipso facto. Nossa, isso facilita muito para a vítima conseguir uma reparação mínima já na sentença penal. Exatamente. A existência desse dano já acaba sendo discutida quando o juiz analisa se o crime aconteceu mesmo, quem cometeu as circunstâncias. Exigir uma produção de prova separada, como se faz no cível, acabaria atrapalhando o objetivo da norma no processo penal, que é dar uma resposta mais rápida e efetiva para a vítima, fixando ali um valor mínimo, né? Depois ela pode até buscar mais no cível, se for o caso. Perfeito, mudança significativa mesmo. E com essa análise, fechamos mais este bloco do informativo 784. A gente se vê no próximo bloco. Isso aí. E se você está curtindo essa nossa conversa, essa análise, considere deixar o like, se inscrever no canal. Ajuda bastante a gente. E fica a reflexão, né? Até que ponto essa simplificação no processo penal, como essa da indenização mínima, consegue, digamos, conviver de forma equilibrada com as garantias de defesa do réu? Um ponto para pensar. Olá! Seguimos aqui com o informativo 784 do STJ, que, olha, veio bem extenso mesmo, né? Verdade. Muita coisa para a gente analisar. Pois é, então este é um novo bloco dando continuidade ao que a gente já começou a ver. Agora vamos dar uma olhada em mais 6 pontos. São 2 julgados, o RESP 2004 e 51 de Santa Catarina e o RHC 147-707 do Pará. Certo. E também 4 temas que foram afetados para julgamento repetitivo. São os temas 1205, 1206, 1207 e 1208. Exato. A gente vai passar por processo penal, direito penal e também um pouco de previdenciário e processo civil. São temas quentes, com discussões bem práticas, né? Com certeza. Vamos começar então com o RESP 2004-051-SC, lá da sexta turma. O caso é o seguinte: tinha uns laudos periciais, sabe, que foram feitos só pela acusação, tipo MP ou polícia. Mas isso depois que o processo já tinha começado. E eles foram juntados bem depois, meio tarde. Aí o STJ disse, olha, mesmo que esses laudos sejam considerados nulos porque não teve contraditório ali na produção deles naquele momento... Porque o processo já estava rolando, né? Exato. Mesmo assim, essa nulidade não anula a sentença de pronúncia, aquela que manda o caso para o júri, se essa decisão de pronúncia não se baseou nesses laudos específicos. Parece meio estranho, né? Anula a prova, mas não a decisão. É, parece, mas tem uma lógica processual aí. A nulidade é da prova em si, porque foi produzida unilateralmente quando já deveria ter o quê? Contraditório. O STJ já vinha nessa linha, né? Sim, lembro de um HC antigo sobre isso. Pois é, como esses laudos específicos foram juntados só depois que o juiz já tinha pronunciado o réu e o juiz não usou eles para fundamentar a pronúncia, então essa decisão intermediária, a pronúncia, continua valendo quanto a esse ponto. Ah, entendi. A prova é nula, mas não chegou a contaminar a decisão anterior porque não foi usada nela. Exatamente. O problema seria se o juiz tivesse dito pronuncio com base nesses laudos aqui. Aí sim a coisa complicava para a pronúncia. Faz sentido. Bom, vamos para o próximo. RHC 147-707-PA, também da sexta turma. Aqui a briga foi sobre a polícia poder pedir direto para o COAF, que hoje é o IFE, né? Unidade de Inteligência Financeira. Isso é o IFE. E poder pedir direto para eles aqueles relatórios de inteligência financeira, os RIFs, sem pedir autorização para o juiz antes. O STJ falou, opa, isso não pode, é ilícito. E aqui tem um detalhe crucial, uma diferença importante em relação àquele julgado famoso do STF, o tema 990, sabe? Sei, o do compartilhamento de dados da Receita e da UIF. Isso. Lá no STF, o que se validou foi o compartilhamento que partia da UIF ou da Receita Federal para os órgãos de investigação como o MP, a polícia. Era um fluxo, digamos, mais espontâneo, de informações que já estavam lá. Ah, tá, a informação já existia e era repassada. Exato. Agora, nesse RHC que a gente está vendo, a coisa foi diferente. Foi a polícia que tomou a iniciativa e pediu os dados para a UIF. Aí o STJ entendeu que essa requisição ativa, essa busca por dados sigilosos pela polícia, precisa sim de um controle judicial prévio. Não é só receber, é pedir. Entendi a diferença. É quem pede, né? Muda tudo. Muda tudo. Já tinha até precedente do próprio STJ nesse sentido, viu?
Não é a primeira vez que essa distinção aparece. Interessante. Bom, agora vamos entrar nos temas afetados, né? Aqueles que vão definir um entendimento único para todo mundo seguir. O primeiro é o tema 1205. Ele nasceu num RESP lá de Alagoas, o 2062-375. Certo. A terceira seção vai definir o seguinte: se a pessoa que cometeu um furto devolveu o bem na hora, sabe? De forma imediata e integral. Isso, por si só, já é motivo para aplicar o princípio da insignificância, para dizer que o crime foi tão pequeno que nem vale a pena processar. Olha, essa é uma questão importantíssima para o dia a dia, né? Quantos casos de furto pequeno a gente não vê? A decisão vai dizer qual o peso que a gente dá para essa devolução na hora de analisar se a conduta foi mínima, se ofendeu muito pouco o bem jurídico? Vai impactar muito o caso na prática. Com certeza. Se disser que sim, que a devolução por si só basta, muitos casos podem ser arquivados logo de cara. Se disser que não, que é só um fator a mais para analisar junto com outras coisas, aí continua a análise caso a caso. Vamos ficar de olho. Próximo tema afetado. Tema 1206. Esse veio de um RESP de Minas Gerais, o 2048-422. A pergunta para a terceira sessão é sobre tráfico de drogas. Para comprovar a materialidade do crime, ou seja, que a droga era droga mesmo, o laudo toxicológico definitivo precisa obrigatoriamente ser assinado por um perito criminal, ou pode ser assinado por outro tipo de perito oficial, por exemplo. Essa é uma questão bem formal, mas com um impacto gigantesco, né? É sobre um requisito da prova principal no tráfico. Se o STJ disser não tem que ser perito criminal e ponto final, imagina o tanto de processo que pode ter a prova questionada. Nossa, verdade. Por outro lado, se disser que não, que outros peritos oficiais podem assinar, isso valida a prática que talvez já ocorra em muitos lugares. É definir a regra do jogo para a validade dessa prova essencial. Entendi. Agora, mudando um pouco de área, vamos para o tema 1207. Esse está na primeira sessão, é coisa de direito previdenciário e processo civil. Veio do RESP 2039-614 do Paraná. Bom, imagina a situação. A pessoa ganhou na justiça o direito a um benefício previdenciário, tipo uma aposentadoria. Só que, enquanto o processo rolava, ela estava recebendo um outro benefício pela via administrativa, lá no INSS mesmo, que não podia acumular com aquele que ela ganhou na justiça. Ok, acontece bastante. Recebimento indevido concomitante. Isso. Aí, na hora de pagar os atrasados do benefício que a justiça concedeu, o INSS tem que descontar o que a pessoa já recebeu do outro benefício, né? Para não pagar duas vezes pelo mesmo período. Claro, tem que compensar. A dúvida que o STJ vai resolver é como faz esse desconto. O INSS deduz o valor total que a pessoa recebeu mês a mês daquele benefício administrativo, mesmo que ele fosse maior que a parcela do benefício judicial, ou o desconto fica limitado em cada mês ao valor exato da parcela que a justiça mandou pagar. Ah, entendi. É uma questão de método de cálculo. Se benefício administrativo era, sei lá, 2.000 por mês e o judicial era 1.500, na hora de compensar aquele mês, desconta os 1.500, limitado a valor devido, ou pode usar os 2.000 inteiros que foram pagos para abater o saldo devedor total. Exatamente, é isso. Isso muda o valor final que o segurado vai receber ou até o quanto ele teria que devolver, né? Define como acertar essas contas entre o que foi pago a mais e o que era devido. Pois é, e para a gente fechar este bloco, o último tema afetado, tema 1208. Esse vem do RESP 2.049.870, também de Minas, e volta para o penal, mais especificamente para a execução penal. Está na terceira sessão. Ok, a controvérsia é a seguinte. O juiz lá da execução penal, aquele que acompanha o cumprimento da pena, ele pode reconhecer que o condenado é reincidente e aplicar os efeitos disso, tipo dificultar a progressão de regime, mesmo que a sentença lá atrás, a que condenou a pessoa, não tenha falado nada sobre reincidência. Essa é boa. Discute a autonomia do juízo da execução penal. A reincidência é um fator super importante, né? Muda prazo para benefício, pode influenciar um monte de coisa no cumprimento da pena. Muda muito. A questão é, o juiz da execução pode descobrir ou constatar essa reincidência ali na frente, olhando a ficha do sujeito, e aplicar as consequências, mesmo que o juiz que julgou o caso lá no começo não tenha mencionado isso na sentença? Ou ele fica vinculado ao que foi dito na condenação? Definir se a análise da reincidência pode ser feita ou refeita na fase de execução. Exatamente. Isso vai impactar diretamente como a pena é administrada na prática. Ufa! Então, recapitulando rapidinho.
A gente viu a questão da prova nula, que não afeta a pronúncia se não foi usada, a ilicitude da polícia pedir RIF direto para a UF sem juiz autorizar, Isso. e 4 temas repetitivos que prometem: a insignificância e a devolução do bem furtado, a assinatura no laudo de tráfico, como compensar benefícios do INSS pagos a mais e se o juiz da execução pode reconhecer a reincidência por conta própria. Foram pontos bem diversos e todos muito relevantes. E esses temas repetitivos, né, é fundamental acompanhar o que vai ser decidido porque vai virar regra para todo mundo. Vai trazer uma segurança jurídica maior para essas situações que acontecem todo dia. Com certeza. Bom, cobrimos mais essa leve importante do informativo 784. Fica aí a reflexão sobre como o direito processual tenta equilibrar as formas, as garantias, com a busca pela decisão mais justa no final das contas, né? É sempre essa busca pelo equilíbrio. Exato. A gente se vê então no próximo bloco para continuar essa análise. Até lá. Olá, estamos de volta continuando nossa análise do informativo 784 do STJ. Agora a gente entra no último bloco, tá? Isso aí. Vamos fechar com chave de ouro, olhando para 3 novas controvérsias que o STJ afetou para julgar como repetitivos. Exatamente. São temas importantes que vão ganhar uma definição única para todo o país. Vamos começar? Bora lá. Então, o primeiro é o tema 1209, bem técnico, né? Direito tributário na veia. A discussão é sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o famoso IDPJ. Aquele do CPC, né? Artigo 133 e seguintes. Esse mesmo. A pergunta é, ele combina, ele cabe, no rito da execução fiscal, que a gente sabe que é mais rápido, regido pela Lei 6.830. Essa é a grande questão. E tem um detalhe, né? Se couber, quando que ele seria, assim, indispensável? Obrigatório mesmo? Ah, então não é só se cabe, mas quando usar. Exato. Parece que vai depender do porquê estão querendo redirecionar a cobrança para o sócio, sabe? Tipo, Tipo assim, uma coisa é você alegar que o sócio agiu com excesso de poder, lá do artigo 135 do CTN. Outra coisa é, sei lá, a empresa ter sido fechada de forma irregular ou ter rolado abuso de personalidade, como diz o Código Civil. entendi. E o IDPJ serviria para quê nesse caso? Para dar ao sócio uma chance de se defender antes, né? Um contraditório específico antes de bloquearem os bens dele. Garantir essa defesa prévia. Faz sentido. Então o STJ vai definir se precisa dessa etapa extra, o IDPJ, e em quais situações antes de cobrar a dívida tributária da pessoa física do sócio. Isso mexe direto na agilidade da execução, mas também na defesa, né? Precisamente. Achar o equilíbrio aí entre cobrar rápido e garantir a defesa. Uma tensão clássica. Com certeza. Bom, saindo do tributário e indo para o direito civil, mas ainda nesse universo da proteção da empresa, temos o tema 1210. Esse também é fundamental. A pergunta aqui parece mais direta, mas o impacto é gigante, né? A empresa não tem bens para penhorar, ou fechou as portas e regularmente sumiu. Isso por si só já basta para desconsiderar a personalidade jurídica e ir atrás do patrimônio dos sócios. Essa é a pergunta de milhões, né? Será que basta insolvência ou fechamento irregular? Ou precisa mais? Mas como o quê? Como provar o tal do abuso da personalidade jurídica? Aquele que está lá no artigo 50 do Código Civil, sabe? Principalmente depois da Lei de Liberdade Econômica, que deu uma reforçada nisso. Ah, sim. A questão do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. Exatamente. Precisa mostrar que a empresa foi usada para outra coisa ou que o patrimônio do sócio e da empresa se misturaram de um jeito indevido. Não é só tipo assim, a empresa quebrar. Nossa, isso toca num ponto central do direito empresarial, né? Aquele véu da pessoa jurídica, até onde ele protege? Sem dúvida. A decisão vai dizer o quão furável é essa proteção na prática. Impacta credores, devedores, todo mundo que lida com execução civil. Verdade. E para fechar esse bloco de temas novos, vamos para o direito do consumidor, tema 12011. Seguro de vida em grupo. Tema sensível esse. Pois é, o STJ vai analisar se há legal ou não aquelas cláusulas que aumentam o valor do seguro, o prêmio, conforme a pessoa vai ficando mais velha, o reajuste por faixa etária. Olha, aí o conflito é claro, né? De um lado, a seguradora precisa calcular o risco. E fato, o risco aumenta com a idade. Isso é atuarial. Lógico. Mas do outro lado tem o consumidor, especialmente o idoso. Imagina você pagar o seguro a vida toda e quando fica mais velho e talvez mais precise, o preço dispara e fica impagável. Complicado.
Aí entra o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto do Idoso, para barrar aumentos abusivos. Exatamente. O STJ vai ter que buscar um critério. O que é um reajuste razoável e o que é abusivo nesse contexto de faixa etária. Definir um parâmetro mais objetivo, talvez. Uma decisão importantíssima para milhões de segurados e para o mercado também, né? Para ter regras claras. Com certeza. Define a sustentabilidade e a justiça desses contratos. Bom, então foram essas as 3 novas controvérsias que o STJ selecionou para julgar como repetitivos, lá no informativo 784. Decisões que, quando vierem, vão trazer mais segurança jurídica, né? Sem dúvida. Fixar tese em repetitiva é essencial para dar estabilidade, para todo mundo saber como a STJ pensa e aplicar isso do país inteiro. Fica a gente pensando como essas futuras teses vão conversar com o que já existe, né? Verdade. Sempre abre novas discussões. Exato. Bom, pessoal, se essa nossa conversa aqui, essa análise foi útil para você, a gente convida a se inscrever aqui no canal Jurista 360 Lab. E deixa aquele like também, que ajuda bastante a gente a continuar trazendo esse conteúdo. Isso mesmo, a gente agradece muito a companhia de todos aqui no Jurista 360 Lab. Valeu, pessoal! Até a próxima.